Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Não poderia iniciar essas rápidas palavras sem agradecer a Socafé, na pessoa do Sr. João Lopes Araújo, pela realização dessa agrocafé. Estendendo aos senhores, naturalmente pedindo a todos vocês as coisas que a Ministério Absoluto vai apresentar não são das mais felizes, das mais agradáveis, e naturalmente dizer que para nós sempre é uma grande honra e cada oportunidade que nós somos chamados a mostrar um pouco do que temos. O tema que nos foi proposto para esse encontro diz respeito ao crescimento do consumo do café solúvel no país e no mundo. Assunto que para nós se reveste da maior importância por exercermos uma atividade industrial. E como tal, necessitamos de uma dedicação constante à pesquisa, de maneira a podermos programar nossa atividade, nosso trabalho, que consiste num regime ininterrupto de produção. Ou seja, temos que atingir um nível de trabalho, um nível de operação, que nos permita operar 24 horas por dia. E certamente que a pesquisa necessita alcançar os vários níveis, né, os vários ângulos dessa atividade, desde tendências de consumo de cada país, evolução de equipamentos, logística, embalagens, modelos de apelo ao consumidor, etc. Os trabalhos de marketing mostram que intermináveis inovações criadas de forma a seduzir cada vez mais o elo mais importante de toda essa cadeia, o elo mais importante que interessa a nós todos aqui presentes, que é o consumidor. Isso é feito das formas mais variadas, né, de acordo com a evolução do tempo, desde aquelas conhecidas e antigas formas do café gelado no Japão, até as recentes inovações como o cappuccino, a embalagem 3 em 1, os cafés aromatizados, muito populares na Ásia, e também as cápsulas, que além de oferecerem qualidade individual, exclusiva. Curiosamente, o consumidor adquirir provavelmente alguém tem que comprar essa, a qual, não obstante um alto custo, está uma grande receptividade de todo mundo. Trata-se de uma forma inédita, obtendo em sua casa a qualidade do mundo inteiro. Para a felicidade geral dos produtores, nós sabemos que o café vem crescendo desde 1994. E a praticidade do café solúvel deve ser o motivo principal de seu consumo. Devido à necessidade de nos prepararmos com grande antecedência, já dispomos de pesquisa para o ano de 2017, que nos mostra detalhes bastante animadores quanto à perspectiva de crescimento individual de cada país, de cada região, dizendo que dessa forma nós podemos senhores, esse quadro ele tem aspectos alegres e não tanto alegres, né? Animadores e não tanto animadores. Por quê? Vocês estão vendo o crescimento de consumo mundial de café solúvel, mostrando uma tendência muito clara a cada ano. Naturalmente, a pesquisa nos diz que esse crescimento é acelerado que do torrado moído. Aí lá embaixo, aquele pontinho azul, bem ali, bem escondidinho, é a participação brasileira. Então, absolutamente estático, completamente parado há anos e anos e anos, 2005, se fosse mais para trás, seria muito semelhante, muito parecido. Isso significa, esse quadro, quero dizer, de 2005 até 2017, está em 34% daquilo que o Brasil vendia de participação. Aquela linha
linha não está muito visível lá embaixo, a participação brasileira, começa ali com 14 e pouco em 2005, e vai nos levar no ano de 2017 alguma coisa ao redor de... Então, tudo indica que o Brasil não está se beneficiando do crescimento de muitos anos. Assim como as perspectivas que temos em mãos, as coisas que estão ao nosso alcance, não nos permitem. Esses visíveis, naturalmente, mostram a perda brasileira de participação nacional. Cada está enganado, está errado. Quem fez esse quadro foi eu gostaria de estar enganado naquele número final lá. $12 milhões nos quebrados lá. É impressionante, isso é uma coisa, isso é um alarme, quer dizer, uma coisa realmente muito alarmante, triste, desoladora, de tendência muito concreta nos próximos anos, aonde o Brasil está caminhando. Quer dizer, não existe. Vocês vão perguntar por quê, não vão falar por quê. Mais uns minutinhos. Então, realmente é uma coisa muito triste assim, analisar essa situação toda, justamente de um setor de consumo de café, quer dizer, o elo mais importante de todos os senhores aqui presentes é o consumidor. Não existe, se os senhores produzirem, mas não tiver quem consuma, não adianta nada. Né? Então, o consumo de café no mundo, eu vou dizer por que também adiante, está crescendo que o torrado é moído, mas o Brasil, infelizmente, está com esse atestado de óbito aí declarado, publicado para quem quiser ver. E uma coisa bem curiosa, né? A eficiência moderna, né? Tudo que se faz no mundo moderno é imprescindível que você tenha três quesitos, três questões. Significa qualidade, serviço e preço. É um triângulo que você não escapa. Se você, no mundo moderno, você tem duas desses quesitos, mas não tem o terceiro, não adianta nada. Você precisa ter essas três coisas. Qualidade, o seu serviço e o preço. O Brasil tem grande know-how em tecnologia, apto a atender qualquer qualidade no mundo inteiro, grande capacidade de produção, uma reputação muito grande no mercado, mas tropeça de uma forma até ingênua no último quesito, que é o preço dos seus produtos. Porque, além dos problemas que dificultam, os problemas internos, que todos vocês conhecem, o custo Brasil, tantas outras coisas, há os problemas externos, como a tributação que é aplicada somente ao Brasil, o mundo inteiro não paga os tributos que a União Europeia cobra da gente, agora a discriminação iniciada pelo Japão contra o Brasil. Então, tudo isso vai minando e vai criando essa situação que nós estamos vendo. Então, a pergunta que se coloca nesse momento, bom, o que está acontecendo? O que você está falando? O que te impede? Então, é isso aqui. Quais são os gargalos que complicam a nossa vida? Eu tenho que usar dois óculos, mas com o de perto eu não vejo lá, com o de longe eu não vejo para cá. Então, por isso tem que ser uma coisa bem atrapalhada na minha vida. Então, meus senhores, a matéria-prima mais cara que o mercado exterior, o Guilherme Braga não está aqui, mas quem explicou melhor do que ninguém esse detalhe aqui foi o Guilherme, na apresentação dele, mostrando o grande volume que país produtor importa a cada ano. Por que ele importa? Porque ele precisa ser competitivo nessa área industrial. Isso é evidente. Quer dizer, o grande incentivo que o nosso vizinho aqui, o governo mexicano, está dando para a construção da maior fábrica de café do mundo, é porque o México também tem autorização de importar café de onde quiser.
O Equador, hoje, o Equador exporta mais café industrializado do que produz. Então, por essa facilidade de importar. Então, está bem claro ali, muito claro. A matéria-prima mais cara aqui dentro do que no exterior. Ali você não consegue competir. Simplesmente, esse é o gargalo número 1. Nesse momento, no dia de hoje, exatamente agora, a produção interna de Conilon, para a felicidade de quem planta Conilon, que está nessa sala aqui, ela não é suficiente para atender a demanda brasileira. Quer dizer, o consumo interno, graças a Deus, o trabalho recomendável e invejável da BIC está conseguindo, o consumo interno, a exportação in natura, em grão, vocês viram que é muito pequena. Por que ela é muito pequena? Porque o preço brasileiro é caro. Isso aí é uma conclusão muito fácil, muito lógica. E também porque atendeu o consumo, a demanda do café solúvel, que mais ou menos, alguma coisa ao redor de 85% do que a gente exporta, nós exportamos 3,3 milhões de sacas por ano, solúvel equivalente, é o robusto Conilon. Naturalmente, o terceiro ponto acho que se eu tivesse pedido ao Guilherme falar o que ele falou, ele não teria colocado com tanta perfeição, com tanta oportunidade. O obstáculo à importação, quer dizer, o Brasil ainda não se conscientizou que café, que grão, é uma mercadoria globalizada. O Brasil não acendeu a lâmpada ainda, quer dizer, todo mundo acha ainda, tem um monte de gente que é contra a importação, não sei o quê, mas eu estou dizendo aos senhores, no dia de hoje, ou está faltando, ou está bem cara a matéria-prima, e se ela está faltando bem cara, capaz de não ter. Nesse período de janeiro até maio, a segunda metade do ano safra de Conilon, mais ou menos, varia de região para região, isso acontece todos os anos, quer dizer, nós não temos nenhuma maneira de resolver o nosso problema. Então, estou mostrando ao senhor o Brasil entregando 2,8 bilhões de dólares para a concorrência, no mercado crescendo, deixando de exportar 12 milhões de sacas por causa daquelas coisas na vida. E, naturalmente, o negócio é tão interessante, a exportação, com o valor agregado, a formação de uma indústria, a criação de emprego, a geração de emprego, que tem muito governo que publica, não é segredo, não é mistério, que dá incentivo para quem exporta café industrializado. Isso é conhecido, isso não tem nenhum mistério. Quer dizer, eu tenho publicações do governo da Índia dizendo isso. O governo do México vai dar um incentivo àquele produtor que exporta industrializado, através dessa nova fábrica que surgiu lá. E vai daí adiante. Lamentavelmente, senhores, é cansativo, assim, eu não devia nem mencionar esses 5 minutos naquele negócio. Cada pessoa falou 3 horas aqui, que injustiça, né? Então, discriminando pessoa idosa, entendeu? É lamentável, é desagradável falar esse ponto, essa discriminação que é imposta à exportação brasileira para a União Europeia há mais de 20 anos. Mais de 20 anos é um problema que não se resolve. Quer dizer, o Brasil paga um tributo, para quem não sabe, que nenhum país do mundo paga, para exportar o café industrializado para lá. O café em grão é de graça, o café industrializado paga 9%. O Japão começou com uma discriminação em cima da gente também, apesar que há muitos anos atrás o Brasil deu café de graça para o Japão para iniciar o consumo, hoje eles estão nos tributando, né? E, naturalmente, essa último item é comum para tanta gente que trabalha com exportação, a dificuldade no ressarcimento de impostos devidos. Eu quero respeitar o tempo que foi me dado, e como eu tenho apenas 5 minutos, é 5 minutos, minha moça, é 5 minutos por pessoa, pode contar as pessoas aí. Então, vamos continuar, procurando terminar. Mais um detalhe, apenas mais um detalhe, quer dizer, os blocos comerciais que nós analisamos, nós pedimos a pesquisa, compramos um trabalho muito grande. O que os senhores estão vendo? Um crescimento, uma perspectiva de crescimento em cada bloco comercial muito grande, muito importante. Quer dizer, não dá, eu tenho análise da maioria aqui, mas não dá para falar de cada um. Mas apenas
mencionar, vamos falar um minutinho, desse, vamos chamar de novo mercado que surgiu nesse mundo, nesse planeta, que é a Rússia. Né? Em 1985, quer dizer, com a transparência política que começou através da Glasnost, que chamava isso, e em 91 veio a perestroika, que é a abertura econômica e comercial, foi um processo lento. Isso não foi tão rápido, mas eu não acredito que possamos, nesse momento, dimensionar o tamanho daquele mercado. Não para café, para tudo. Eu vou simplificar tudo que eu falei aqui, que eu escrevi, para ser bem rápido. Não apenas para café, mas para tudo. Qualquer produto que entre naquele mercado, das 15 repúblicas socialistas, qualquer coisa vai ter sucesso e vai crescer muito. Veja uma coisa muito curiosa. A Rússia é o segundo comprador de café solúvel no Brasil. Umas 6, 8 mil toneladas. Isso é um número bonito, bacana. A Índia exporta 3 vezes mais que isso, só para a Rússia. E aí vai para frente. A Ucrânia é igual e tudo isso. Não é assim. Então, esse quadro, acho que nós poderíamos levar algumas horas falando, pela perspectiva que oferece. Quer dizer, então, eu vou simplificar muito, mas naturalmente, o que atrai tanto o país fazer tanta fábrica de café solúvel no mundo? É evidente que é a geração de receita e o grande fator gerador de empregos. Quer dizer, eu não quero desrespeitar ninguém, mas um escritório para exportar 500 mil sacas por ano de café em grão e uma indústria para exportar 500 mil sacas de pano solúvel, é um mundo, uma diferença monstruosa de gente e de investimento. E, naturalmente, nós vimos a nossa tendência muito declinante e que, naturalmente, nós não estamos conseguindo nada. A nossa indústria, a nossa associação não está conseguindo resolver isso nem de maneira alguma perante as autoridades. Nós falamos, nesse tempo todo, sobre o mercado externo, porque o mercado interno certamente detém potencial de consumo, de crescimento, mas o esforço mercadológico para se chegar nesse mercado ainda não foi devidamente analisado pelo nosso setor, porque nós concentramos nossa atividade na exportação. Então, meus senhores, apenas um convite à reflexão. O Brasil entregar à concorrência uma receita de 2,8 bilhões de dólares, perder a exportação de 12 milhões de sacas, é alguma coisa para a gente sentar, dar as mãos e pensar. E fica a proposta aos senhores da conclusão. Cabe a cada um dos presentes entender o significado e a profundidade desses sinais concretos que o mercado está nos oferecendo, ou seja, mediante uma conjugação perfeita de fatores mercadológicos. Isso é raríssimo, uma condição perfeita de fatores mercadológicos, como demanda, valor, capacidade de produção. Refletimos sobre o estado de contradição, lamentavelmente, em que nos encontramos, ao aceitarmos a verdadeira decadência da indústria brasileira, certamente muito mais proveniente de nossas hesitações internas do que qualquer outro fator externo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Essa é uma pauta